agora. Que loucura foi essa? Nada a ver fazer anime. Vem comigo conferir tudo sobre a nova série do universo de Rick and Morty depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, a série animada Rick and Morty The Anime chegou ao Max, apresentando todo um novo universo, com novos conceitos, novas personalidades dos personagens, mas com a roupagem e aquela essência sci-fi, psicológica, filosófica, bizarra do universo da série que a gente já conhece. E antes de começarmos a nossa jornada de análise deste primeiro episódio chamado A Garota que Manipulou o Tempo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar um likezão aí, é muito importante, capricha nesse like para dar uma força para esse vídeo e também aqui para o canal em si. E ativa também o sininho agora para ficar por dentro sempre dos vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Se inscreve aí! Pois é, meus amigos, como vocês sabem, esse ano só teremos a temporada de anime, porque a 8ª temporada só sai em 2025. E cara, o episódio 1 já chegou com o pé na porta e conceitos complexos. Juro, eu assisti 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqueles conceitos relacionados à viagem no tempo, à realidade virtual, a multiversos, universos se sobrepondo e várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, no intervalo de apenas 22 minutos. E eu já vou começar falando do traço. E o traço é ruim. Porque muita gente lá, até no nosso grupo de membros aqui do canal, lá no WhatsApp, Família Noturna, um salve aí para todos os membros, e também em comentários e fóruns afora, estava reclamando do traço e da animação. Cara, eu vou ser sincero que eu curti, achei diferente, né? Basicamente você pegar uma obra que já existe e trazer para um outro tipo de universo, de arte, e eu achei que ficou interessante o trabalho da direção de arte ali, também da equipe do Takashi Sano, que é o diretor de Tower of God, que já dirigiu alguns outros curtas de Rick and Morty. Aqui nós vemos um roteiro interessado em simplesmente nos entregar esse novo universo. Os elementos são apresentados para nós, alguns de forma bem abstrata. O que dá para saber é que vai ter uma pegada mais serializada, diferentemente do que acontece lá na série original. Aqui nós temos uma história sendo desenvolvida com uma cadência maior, com coisas que vão sendo explicadas provavelmente no decorrer dos episódios. É uma pegada mesmo bem característica de animes. A ambientação eu curti, os planetas que aparecem, civilização ali, e também o traço das partes de background, sabe? Da cidade, dos objetos. Eu achei isso tudo muito bem feito e a animação é muito fluida, até fugindo um pouco daquela parada mais estática que alguns animes têm. Atenção, a partir de agora o vídeo conterá spoilers do episódio. Assista por sua própria conta e risco. A história começa ali com uma civilização que está prestes a ser dominada pela Federação Galáctica. E a gente vê que é uma civilização que não usa armas, né? Que eles evoluíram como sociedade a partir do momento que pararam todas as guerras. Uau, quem diria que parar guerras traria paz e evolução, né? Mas de cara, então, são entregues esses dois elementos que neste universo aqui, a Federação Galáctica continua ativa, então aqueles acontecimentos da 3ª temporada com o Rick destruindo a Federação Galáctica e acabando com eles, provavelmente não aconteceu aqui, ou aconteceu de forma diferente. E aí nós vemos aquelas características dos Grãoflomitas, né, da Federação Galáctica, que tem relacionamentos interpessoais intensos, né, amores, e em pequenos trechos que a gente viu da série até hoje, a gente já pôde ter essa noção, e isso foi bem representado aqui. Ao mesmo tempo que eles têm valores completamente invertidos com relação às populações, outros planetas. Mas eles se matarem de trabalhar, depois fica com os lucros? Mas então nós temos nosso primeiro contato com a Summer aqui desse universo, numa caracterização toda diferente, utilizando de tecnologia para vencer os Grãoflomitas e salvar aquele planeta, cara. Nós vemos que a Summer vem evoluindo lá na série, mas aqui ela já começa demonstrando total domínio de tecnologia, apoio ao Rick, e aí nós vemos que a Federação Galáctica vai até a casa do Rick, né, e acaba pegando ele como prisioneiro, mas a Summer depois acaba contando ali pra Beth, que estava preocupada, que na verdade aquele era uma isca, né, um holograma do Rick. Destaco aqui a Beth,
que está parecendo muito mais com a Beth lá das primeiras temporadas, né? Meio perdida e frustrada. E ao mesmo tempo, o Jerry fazendo um comentário super bobão. Isso aí a gente vê do Jerry da primeira até agora, né? O Rick está num outro local que parece ser algo como um limbo no espaço-tempo, sendo que a Summer é quem está monitorando a sua localização para que ele não se perca. Não fica claro o que ele está fazendo por lá, mas eu tenho uma teoria sobre isso e eu vou trazer ainda nesse vídeo, fica ligado. E a Space Beth, que aparece só uma vez, está cuidando da localização lá da isca. Ou seja, tudo isso foi planejado pelo Rick. O Rick então pergunta onde é que está o Morty e a Summer diz que ele está jogando aquele VR, né, o jogo de realidade aumentada que o Rick fez para ele, que ele está viciado. E o Rick diz que fez exatamente por isso, para que o Morty fique viciado, mas ele deixa bem claro que se você ficar muito a fundo naquele jogo, você pode não conseguir voltar. Realidades e jogos não são novidades para nós no universo de Rick and Morty, principalmente quando a gente viu o Roy, né, que é justamente isso, a sua consciência vai lá para dentro do jogo e começa a viver uma vida pré-programada ali nos parâmetros do jogo. E aí a Summer pergunta por que aqueles caras estavam atrás do Rick, ao que ele responde que eles estavam atrás dele por causa de uma bomba de entropia, que faz o fluxo do tempo se inverter. Vou deixar o Josh do passado explicar para vocês o conceito de entropia. Né? Eu lembro que a entropia é aquela relação da desordem de elementos que forma a seta temporal sempre para frente. E aqui o Rick diz que essa bomba de entropia diminui a entropia. E isso mudaria a direção do tempo, fazendo com que ele ande ao contrário. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas, porque passamos então a acompanhar o Morty dentro do jogo na realidade virtual. Ele tá encarando uns caras ali que querem bater nele, e do nada surgem monstros gigantescos. E aí tem um momento que o Morty olha e tem um cara atrás daqueles aliens, ele olha com aquele pedido de socorro, e o cara meio que vira a cara pra ele. Só que, cara, quando ele tá fugindo de uma das cabeças dessa enguia, ele olha pro lado e percebe que tem um outro Morty também fugindo com uma roupa de uma cor diferente da dele e acaba sendo comido por uma dessas cabeças, que é o que acontece com ele também. E quando ele acorda, ele dá de cara com um dos personagens que aparentemente vai ser uma das principais dessa temporada, já que aparece na abertura também, a Ellie, que detonou com o monstro e diz pra ele que estava com saudade dele e acaba por beijá-lo. Antes disso, ela diz que ela é uma guerreira que pode controlar o tempo. E o Rick tá o tempo todo explicando essa questão da realidade e de como sempre sobra pra ele fazer com que as coisas façam sentido, cara. E um detalhe é que aqui, nessa série, nós vemos que o Rick está bebendo demais, né? Fazia tempo que a gente não via o Rick beber tanto. Lá na série original, ele bebeu ali só depois daquele episódio do Rick Prime, mas ele estava bebendo pouco. Aqui, o cara tá o tempo todo, mais ou menos como era lá nas primeiras temporadas, com toda aquela frustração. Pode ter acontecido que aquele evento canônico do Rick Prime, do enfrentamento deles, ainda não ocorreu nessa realidade. Mas a teoria que eu vou trazer no final, que basicamente explica tudo o que está acontecendo aqui, cara, envolve também a questão da Diane. Tem até um momento em que o Rick olha ali para a bomba de entropia e fala: "O que você tá tentando me obrigar a fazer agora, seu merdinha?" Depois disso, o Morty acorda de novo com aquela mesma cena, só que não é mais a Ellie que está ali, e sim um Rick com o cabelo comprido, que já diz pra ele que ele não é o Rick dele, que o Morty dele já tinha morrido fazia algum tempo, e que ele nunca achou que ia ver o Morty de novo. E aqui vem uma explicação que deixa tudo muito confuso. Parece que as nossas dimensões estão se sobrepondo, mesmo dentro desse jogo estúpido. Pelo que se dá a entender, é mais ou menos o que acontece lá nas incursões apresentadas pela Marvel, quando dois universos estão se chocando. Ele diz que múltiplas realidades estão progredindo ao mesmo tempo. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? Diferentes realidades do Morty, só que dentro do jogo, se sobrepondo e acontecendo repetidas vezes. Porque logo depois nós vemos de novo o Morty nessa mesma situação, só que agora em amarelo, e quem salvou ele aqui não foi nem o Rick nem a Ellie, mas sim o Frank, que é aquele cara que tinha virado a cara pra ele, e aqui ele tá usando uma armadura. Cara, nós temos basicamente 3 linhas do tempo paralelas acontecendo. Em uma delas nós vemos, depois de vários momentos bem confusos, que o Morty viveu toda uma vida, se tornou político, e vemos até mesmo o dia da sua morte, que a última palavra que
sai da boca dele é justamente o nome dela, Ellie. Ela deu inclusive um presente pra ele, em uma das memórias ali a gente vê que é uma bolinha assim que tem a cara dele. Esse é o mesmo presente que conecta o Mori naquela linha do tempo que estamos assistindo dentro do jogo com as outras que aparecem. Na segunda história, naquela em que a gente fica meio confuso se o que ele vive com aquele Frank é um sentimento romântico ou se é pro lado da amizade, mas ao meu ver pareceu algo romântico. Nós vemos o Mori lá mais velho, frustrado com a vida dele, que se casou, e quando ele sai para respirar, ele vê o Frank diz: eu finalmente tirei a armadura, que era algo que ele tinha falado quando mais jovem, que o Frank ficaria melhor sem armadura, e eles se abraçam. Mesmo esse Frank, esse personagem novo, ele também tá aparecendo naquela história em que o Mori se apaixonou pela Ellie. Só que ele é uma espécie de amigo ali, de mordomo. Enfim, cara, as coisas começam a ficar complicadas pro Rick lá naquele limbo em que ele está. E ele diz que tudo isso é culpa daquele otário que ele falou mais cedo. Baseado no que a gente vê no trailer, provavelmente ele estava se referindo àquele Rick do cabelo comprido, e ou está preso na realidade do jogo, lá na dimensão dele, que está convergindo ali com a realidade que a gente está acompanhando do Rick e do Mori, no caso o Mori dentro do jogo, na verdade se sobrepondo. E a Summer começa a perder a localização do Rick, ele mesmo diz que nem dá mais para usar arma de portais onde ele está. E aí o Rick fala para eles ativarem um tal de protocolo 1098 e fala para trazer o Mori de volta. Então nós somos levados lá de novo para o Mori, que está lá encostado olhando para um parque, quando ele encontra novamente a Ellie. Mas antes que eles consigam se abraçar, a cena toda trava e a Summer diz: missão completa, e o episódio acaba. Pois é, cara, o negócio é muito complexo, muitas portas abertas, muitos elementos trazidos, e vamos ver como que essas coisas vão continuar. A teoria que eu tenho é que o Rick, na verdade, está fazendo um experimento, testando os efeitos daquela bomba de entropia na realidade virtual em que ele colocou a consciência do Mori. E agora vem a parte totalmente hipotética do meu achômetro, que eu acredito que pode ser o ponto de conexão entre essa série e a série original. Por que o Rick estaria tentando utilizar um dispositivo assim para reverter o fluxo do tempo? Você se lembra que na 7ª temporada, o Rick Prime revelou que ele tinha desenvolvido um equipamento, um dispositivo ômega, que apagou a Diane de todas as realidades, assim como o tio do Rick também. Então será que ele não estaria testando essa espécie de bomba justamente para conseguir reverter esse processo lá daquele dispositivo, para assim então poder trazer a Diane de volta? É, cara, pode ser que esse Rick aqui esteja tentando algo nesse sentido. Mesmo que o evento de enfrentamento dele com o Rick Prime tenha acontecido ou não tenha acontecido, as coisas podem ter acontecido de maneira diferente, é fato que aquele Rick Prime que vimos apagou as Dianes de todas as realidades. É lógico que é só uma hipótese, pode ter a ver também com aquele outro Rick, como ele disse, aquele merdinha, aquele otário que eu falei mais cedo, e aquele Rick ali que aparentemente está preso no jogo, pode ser o grande vilão da temporada. Achou mesmo que eu ia esquecer de falar da cena extra, né? Nós vemos ali o universo Cronenberg, universo Prime, com um Mori Cronenberg encontrando uma Ellie Cronenberg e se abraçando, como eles não conseguiram fazer lá no jogo da Summer. Será que aqui é uma das realidades que está se sobrepondo lá dentro do jogo também? O fato é que quem acaba com o momento é o Jerry, que solta uma flecha em cada um e diz: achei jantar. Detalhe que o visual do Jerryzão aqui é lá do início da 3ª temporada, o que reforça a ideia de que o evento canônico do Rick Prime ou ainda não aconteceu, ou aconteceu de uma maneira diferente, porque foi ele que matou o Jerry Prime lá. Enfim, cara, você pode gostar, você pode não gostar, liberdade de gosto para todos. Aqui nós temos uma proposta completamente diferente, universos infinitos, possibilidades infinitas, estamos falando de um universo diferente daquele que a gente acompanha, e também de uma construção narrativa diferente. Nós vamos ver as coisas se desenvolvendo ao longo desses 10 episódios da 1ª temporada, e provavelmente sobrarão ainda muitas dúvidas para temporadas futuras.
Eu curti, estou ansioso para o próximo episódio, para os próximos episódios, e é uma grande responsabilidade abrir conceitos tão grandes numa série que já tem os seus conceitos complexos bem desenvolvidos e outros ainda bem misteriosos, ainda mais aqui com esse novo formato, passível da desconfiança dos fãs que já estão indo com a expectativa baixa. Vamos ver se eles vão conseguir desenvolver bem e fechar de forma lógica e de forma que, além de subverter as nossas expectativas, consiga fazer isso de maneira positiva, o que não é fácil, mas isso tudo vai ser respondido aí então nos próximos episódios. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio? Você já assistiu? Você curtiu? Você odiou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, debater, teorizar. É muito bom estar de volta falando de coisa nova de Rick and Morty, e você vai acompanhar a cobertura total de todos os episódios nas lives pós-episódios, sempre no dia do lançamento à noite, e também com os vídeos de análise e de teoria que eu vou trazendo para vocês. Tamo junto! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão, se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto de